Estamos de volta. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui em nossa transmissão. E eu quero lembrar você que nós estamos agora nessa nova transmissão aqui em nossa live. Mas estamos de volta aqui para continuar os nossos estudos no livro do apóstolo João, a sua primeira carta. Então você que estava me assistindo no outro, você agora também, para que a gente possa junto estudar a palavra de Deus. Eu vou aguardar uns minutos, enquanto isso vou falando com vocês também, porque está chegando algumas ligações aqui para mim, e isso faz com que também cause instabilidade, até mesmo interrompimento das transmissões que nós estamos fazendo. Mas vamos aguardar um pouco para que também possam chegar aqueles que estavam na outra transmissão, e assim a gente vai dar sequência em nossos estudos. Nós estávamos iniciando a transmissão, estávamos falando um pouco da parte introdutória da primeira carta do apóstolo João, e nós nem tínhamos entrado no texto ainda. Então você vem para cá e vem comigo para que a gente possa também entrar no texto e continuar estudando. Então você que está chegando, lembrando, tivemos um problema na primeira transmissão, estamos aqui para transmitir também. Por isso que houve essa pequena pausa até mesmo na transmissão da rádio. Então, prepare o seu café, vem comigo e vamos continuar falando um pouco da primeira carta de João, que contém 5 capítulos, e nós estávamos falando no seguinte: o apóstolo João, que escreve esta carta, é o mesmo que escreve o Evangelho, a primeira, segunda e terceira carta de João, que aqui assim é denominada, e também o livro de Apocalipse. Então, até porque ele tem uma linguagem muito similar com o Evangelho e também com o Apocalipse. E por isso que os teólogos eles vão dizer o seguinte: vão dizer que o autor, o São João, por mais que ele não se identifica aqui na primeira carta. Ele vai direto ao assunto. Assim também ele não encerra com uma despedida, como o apóstolo Paulo fazia. São João ele faz como se fosse uma mensagem, um sermão que ele escreve aos seus destinatários. Já falei a vocês no outro vídeo e falo de novo. Os destinatários da carta, eles são chamados de meus filhinhos. E nós não sabemos se ele estava destinando isso para uma igreja específica, mas essas são chamadas cartas universais, que elas são para todos. Elas têm um propósito para que todos também tomassem conhecimento daquilo que ele iria tratar nessa carta. Então, você que está chegando agora, muito bem-vindo. Estávamos com problema na outra transmissão, por isso que ela foi interrompida e iniciamos uma nova transmissão aqui. Então, vale lembrar que você que está chegando é aqui agora, nesta transmissão, neste vídeo, tá? E vocês que estão me ouvindo também através da rádio, que possam entender também essa pequena falha técnica aqui. Mas nós nem tínhamos iniciado o texto do apóstolo João, então nós vamos hoje passar o capítulo 1, que é um capítulo bem curtinho. Ele tem apenas 10 versículos. E como eu disse a vocês, ele vai logo falando no início e vai direto ao assunto. Então vamos iniciar lendo. Eu leio aqui na versão Nova Tradução Linguagem de hoje. Você pode acompanhar em sua Bíblia também. Então você pode pegar a sua Bíblia em qualquer tradução e vir comigo estudar também. Prepare o teu café. A você que chegou agora nessa transmissão, muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqueles que vão me assistir também em outro momento, também possam receber a saudação. Quero lembrar então a vocês que o apóstolo João começa assim, ó: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. Veja que parece que ele já vem conversando com essas pessoas que ele chama aqui de meus filhinhos. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Olha aqui a linguagem semelhante que tem lá no Evangelho. O Evangelho, ele diz isso: o verbo estava com Deus e era Deus.
E aqui eu quero lembrar a vocês que quando o apóstolo João escreve, ele tem uma intenção de escrever isso não simplesmente para falar do amor que Deus teve para conosco em Cristo Jesus, mas ele vem para tratar do assunto específico que os seus destinatários estavam até mesmo achando que Jesus não tinha encarnado. Então a encarnação de Jesus não tinha acontecido. Simplesmente eles tinham visto uma figura de um ser que não era homem como nós cremos e confessamos, como a igreja cristã confessa e crê, que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ou 100% homem, 100% Deus. Esta heresia ela veio muito forte, não somente aqui, mas depois também. Por isso que a gente tem até mesmo o credo niceno, que foi escrito no decorrer da história, para rebater esta heresia que dizia que Jesus não era igual a Deus. Né? Lá no quarto século, por aí, houve essa heresia também. Aqui a gente tem essa heresia que São João vem tratar, é a seguinte, que as pessoas achavam que Jesus não tinha encarnado, era simplesmente uma figura humana, mas não era humano. E aí ele vem falar algo muito importante, ele diz: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. E aqui tem uma testemunha pública, podemos assim dizer. O apóstolo João, ele pode dizer assim: eu vi, eu senti, eu toquei no Senhor. E pude perceber, e aqui está o maior e grande testemunho que ele dá, que uma pessoa quando toca, vê, é a testemunha ocular do próprio Jesus, não precisa de outra maior prova. Isso que ele quer fazer aqui com seus destinatários. Nós estamos escrevendo daquele que era a palavra da vida, que estava no princípio, desde a criação. E agora ele diz assim: nós vimos, ouvimos, sentimos. Ele diz: os próprios olhos viram, né? Nós pudemos tocar com as nossas próprias mãos, para que os seus destinatários pudessem saber que de fato ali estava uma testemunha que conviveu com Jesus, que esteve com ele e pode dar um bom testemunho de que Jesus, sim, ele encarnou. Seguindo então, nós estamos no versículo 2. Quando essa vida apareceu, nós a vimos, ele diz. E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Veja o que ele diz. Quando essa vida apareceu, o próprio Jesus, nós a vimos. Jesus foi visto por muitos. E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês, ou seja, nós damos testemunho. A vida eterna que estava no Pai e que nos foi revelada. Deus revelou a vida eterna a nós na pessoa de Jesus. Quando Jesus veio, viveu entre os seres humanos 30 anos, morreu e não ficou na morte, ressuscitou, mostrando que aquele que crê em Jesus, se agarra em Jesus, tem vida eterna. E é isso que ele quer nos de novo lembrar aqui. Jesus Cristo veio para nos revelar que tem vida eterna, tem salvação para o ser humano pecador. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês vejam e estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Olha o que ele diz então. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, de novo ressalto o seu testemunho, a sua pregação, o seu exemplo de vida, para que vocês estejam unidos conosco, unidos em quê? Nesta crença, ou seja, creiam, assim como São João, o apóstolo do amor, que também é chamado, ele cria, e que nós, quando lemos o texto, quando recebemos essa carta, possamos com ele também crer no Senhor Jesus e assim estar unido com o Pai e com Jesus e também
aquele que ele enviou como sendo seu filho. Esta união só é possível se conhecemos de fato Jesus. Isto o apóstolo João está nos mostrando aqui. Ele conheceu Jesus. Não somente pela palavra, como nós hoje, no século XXI, ouvimos falar de Jesus, conhecemos Jesus na palavra. O apóstolo João diz assim: eu pude tocar, eu pude ver, eu pude ouvir e saber que este homem, Jesus, é 100% Deus. 100% homem também. Esse é um detalhe que muitas vezes a gente pensa, até hoje em dia as pessoas pensam que Jesus é um Deus que esteve apenas longe, né? E a heresia que era que ele apenas tinha aparecido como uma figura humana, que não tinha de fato se encarnado. E esse detalhe ele vem trazer isso também no Evangelho, quando diz assim: o Verbo estava com Deus e era Deus, mas o Verbo se tornou carne, ele diz. Por isso da semelhança, que por mais que João aqui não diz que ele é o autor, mas a linguagem é muito semelhante com a do Evangelho de João. Aquilo que eu falei, talvez foi no outro vídeo, que está aqui também, você pode voltar e assistir o início dessa transmissão, está no outro vídeo, que eu falei lá assim que cada pessoa tem a sua forma de dizer, seja escrito ou seja verbalmente. O apóstolo João também era assim, ele diz isso então, que Jesus se encarnou, Jesus se tornou um ser humano. E aí nós temos o versículo 4 que diz: escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Qual que era a alegria que ele esperava? Que a igreja, que os seus filhinhos, que aqui são chamados, ele traz assim e fala de uma forma bem carinhosa àqueles a quem ele destina a carta, ele chama de meus filhinhos. Por que isso? Porque estes a quem ele assim o faz, ele está dizendo que ele está chamando-os também para que possam ter a alegria completa, conhecer Jesus. E a alegria que poderia ser dada ao apóstolo João era que as pessoas pudessem crer em Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem também. Vamos então no versículo 5, dizendo assim, aqui muda um pouco o cenário. Até a minha Bíblia aqui tem um título, poderíamos chamar de um subtítulo, diz assim: Deus é luz, o título da NTLH que diz. E aqui ele vai tratar agora a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta. A mensagem, 2 pontos. Que mensagem? Deus é luz. Jesus mesmo se auto-identificou dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, está sempre em plena luz. Olha que bonito, né? E aqui ele diz também: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Quando nós estamos com Jesus, nós conhecemos o Deus encarnado, e assim vivemos na luz, como se fosse em pleno dia, em pleno raiar do sol. Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus, esta união, se dissermos que estamos unidos pela fé em Jesus, que o conhecemos, e ao mesmo tempo estamos vivendo na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. E aqui tem uma analogia em que diz assim: aqueles que estão com Deus estão vivendo na luz, aqueles que não estão com Deus vivem na escuridão. E aí ele diz, há um paradoxo aí quando diz assim: você está com Deus, mas vive na escuridão. E aí sempre lembrando, isso é muito do contexto bíblico, o apóstolo Paulo também usa esta linguagem, quando chama assim que obras das trevas, obras da luz. Obras da luz são aquelas vindas de uma fé que está ligada a Jesus, e a partir disso esta fé ela frutifica em obras de amor, de caridade, de carinho, de respeito, de obediência e por aí vai. Acontece que as pessoas que têm obras da escuridão, como ele chama aqui, acontece o seguinte: elas vão ter obras, aquilo que a gente conhece, obras da escuridão são aquelas que são feitas no oculto, são aquelas obras que as pessoas não têm vergonha de mostrar, tudo isso que ele está falando assim. Então, ele quer mostrar, então, a pessoa que tem Jesus, que está com Jesus, ela vai acontecer o quê? Ela simplesmente vai ter o fruto da sua fé em Jesus, é simplesmente obras da luz.
Se uma pessoa diz que tem Jesus, crê em Jesus, tem obras de escuridão, esta analogia que ele faz, não tá batendo direito, né? Então é por isso que ele assim chama a atenção aqui. Paradinha para o café, você que chegou agora também muito bem-vindo. Eu quero lembrar a vocês que esta live que nós estamos transmitindo agora, você tem a parte inicial em outro vídeo, tá? Logo abaixo aqui também, você pode assistir lá. Nós tivemos um problema técnico e por isso ela foi interrompida e precisamos fazer uma nova transmissão, ok? Vamos seguindo então, estamos estudando a primeira carta de João, no capítulo 1. Já estamos lá no versículo 6, agora indo para o versículo 7. E não se esqueça de compartilhar esta live também, para que possamos alcançar mais pessoas e estudar esta palavra de Deus tão importante. Vamos no versículo 7. Porém, se vivemos na luz, ele segue falando isso, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Olha o que ele coloca aqui. Quando nós temos Jesus, nós vivemos em clara luz, porque Deus, Jesus, é luz. Então nós tem obras da luz. É isso que ele está falando aqui. Mas acontece que a gente sabe, como cristão, estando ainda no mundo, a gente peca, faz coisas contrárias à vontade de Deus. E aí sempre lembrando assim, os filhos de Deus, a igreja, também cai. Também peca. Mas isso não significa que eles caíram da fé ou perderam a fé. A gente precisa lembrar desse texto que é muito importante, ele vai dizer até o final do versículo 10, dizendo assim, ó, nós estamos na luz. Se nós estamos na luz quando a gente cai, quando a gente peca, lembremos-nos de Jesus, que é o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos limpa de todo o pecado. Por isso que estar com Jesus é um constante lavar a nossa vestimenta, que muitas vezes no decorrer da vida a gente suja a mesma. Nós sujamos a nossa vestimenta. Sujamos como? Sujamos quando nós, na ânsia de querer fazer a vontade de Deus, a gente também peca. O apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então veja bem, querido internauta que me assiste, mesmo nós estando em fé, a gente precisa lembrar que nem sempre a gente faz perfeitamente a vontade de Deus. Isso também não é pré-requisito para a salvação. Fique bem claro isso. Mas a intenção é de que sempre a gente viva fazendo obras da luz. De amor, de caridade, de carinho, de respeito, de obediência à vontade de Deus, por aí vai. Mas nem sempre a gente faz. A gente peca em pensamentos, palavras, ações e omissões. Isso a gente sempre precisa dizer. Mas não significa que a gente caiu da fé. E aí a gente precisa voltar correndo a Jesus para quê? Que ele diz aqui, ó, para fazer com que as nossas vestimentas sejam lavadas pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos limpa de todo o pecado. Mesmo nós vivendo na luz, pode acontecer que a gente caia também. Isso acontece muito frequente com os irmãos dentro da igreja. E não se escandalize, você que está me ouvindo e assistindo, que isso não venha acontecer com a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é tão pecadora quanto aqueles que não estão frequentando a igreja. O fato deles estarem na igreja simplesmente mostra que eles reconhecem que precisam de Jesus. Reconhecem que precisam de um Salvador. Reconhecem que é lá que se lava a sua vestimenta suja, cheia de pecados, no sangue de Cristo. Então, essa é a diferença. Por isso que a gente não deve se orgulhar, achando que nós que somos cristãos, estamos na igreja, somos os melhores, os bambambam, como até muitos se acham, né? Aqueles que estão lá fora são os piores e tudo mais. A única diferença é que uns reconhecem, outros não reconhecem. Uns sabem que precisam de Jesus e outros não sabem. E olha, que eu vou dizer uma coisa muito interessante. Tem gente na igreja
que vai simplesmente na igreja achando que vai lá para cumprir tabela, como diz, esquentar o banco da igreja, mas não reconhece que precisa de Jesus e lavar a sua vestimenta suja de pecado com o sangue de Jesus. Então sempre é bom lembrar isso também. Vamos, e aí dizendo ainda aqui, o São João ele vai nos agora lembrar disso, olha só que profundo isso. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Isso é para a igreja. Isso é para cada um de nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Nós temos pecado. Não adianta dizer eu sou melhor que outros, eu não tenho pecado, ou eu não cometi pecados como aqueles que muitas vezes acham que os outros cometeram. Mesmo que você ache que não fez nenhum pecado, saiba que o simples fato de se orgulhar por isso já é um pecado. E você precisa saber disso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha o que Ele está dizendo aqui. Não adianta a gente dizer que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Agora, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Qual promessa é? A promessa de que tem perdão. Jesus nos garante essa certeza que quando nós confessamos a Ele, nós temos perdão, nós temos vida e salvação. Por isso, a você que me assiste e me ouve, eu digo a você assim, confessar pecados é uma das grandes maravilhas que nós temos e precisamos fazer. Porque, como vocês viram, nós todos somos pecadores. Não adianta dizer um mais, outros menos, todos são. Essa régua passa para todos assim. Lembro lá de Romanos que diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da bondade de Deus, do amor de Deus. E aqui nos faz lembrar isso de novo. O que nos faz lembrar? Faz lembrar o seguinte, que se nós achamos que não temos pecado, nós estamos nos auto-enganando. E tem gente vivendo nesta intenção de que, eu não tenho tantos pecados quanto outros. Eu não tenho tantos pecados quanto aquele que adulterou. Eu não tenho tantos pecados quanto aquele que fornicou. Eu não tenho tantos pecados quanto aquele que roubou, que matou fisicamente. Mas nós, em nosso dia a dia, nós matamos, roubamos, até inconscientemente. Nós matamos quando nós não cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde. Nós roubamos quando não pagamos imposto, quando cobramos valor demais em cima de um produto que não tem tanto valor e por aí vai. Só alguns exemplos para que você possa ter ideia. Nós pecamos em pensamento, as nossas intenções elas são cheias de pecado. Então todos são pecadores, não há ninguém mais ou menos, todos são. E essa é a verdade que a gente precisa confessar, a gente precisa dizer isso e saber disso e confessar os nossos pecados. Por isso que ele diz, mas se confessar os nossos pecados a Deus, Ele vai cumprir uma promessa que Ele nos deu. Ele fará o que é correto. Vai nos perdoar dos pecados e nos limpar de toda a maldade. Vale lembrar que isso não é uma vez na vida e deu. Esse confessar pecados, esse lavar, ele precisa ser constante. Ele precisa ser diário. Ele precisa ser sempre. Porque nós somos pecadores. Esta é a verdade. Por isso que ele volta a dizer no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, porque Deus diz, todos pecaram. Deus diz, abaixo do céu não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Isso diz lá no Salmo. Se nós falamos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Eu quero lembrar a vocês que o apóstolo João, ele fala isso porque um grande pecado que estava acontecendo, essa igreja também,
que ele aqui os denomina de meus filhinhos, a forma carinhosa que ele vem chamar também esta igreja, ele chama os por quê? O grande pecado que estava acontecendo é que eles estavam negando que Jesus tinha encarnado, tinha vindo como ser humano para cumprir a obra da salvação. Esse é um grande pecado, por isso que ele está chamando-os de volta. A gente diz, chamando ao arrependimento. Claro que isso serve para todos nós. Em todos os momentos e diante de todos os pecados que pode acontecer, nós também vir a pecar. Como disse, em pensamentos, palavras, ações e omissões. Então, para que a gente possa recapitular algumas coisas, até mesmo para você que chegou mais para o final, quero lembrar que você pode voltar a esta live, assistir de novo, deixe seu comentário também, se você não entendeu alguma coisa, se você não pegou a primeira parte. Lembrando, a primeira parte está no outro vídeo, tá? Logo acima, porque a primeira parte nós começamos, houve uma pequena falha técnica e foi interrompido e fizemos esta nova parte. Então assista lá o início, assista também toda esta live para que você entenda esse capítulo 1 da carta do apóstolo João. E ainda recapitulando, para que a gente possa encerrar isso e você possa compreender bem, nós vimos aqui que o apóstolo João ele escreve aos seus destinatários, que ele aqui não denomina quem são, mas ele chama de meus filhinhos. É uma mensagem ou um sermão, não tem forma de carta, mas acontece que ele vem para falar de algo específico, do amor que Deus teve por sua criação ao ponto de morrer por ela, na pessoa de Jesus. E esse amor é a força motriz, nos motiva a amar também. Isso que ele diz. E ele vai tratar de um assunto que é a encarnação de Jesus, que estava entrando, uma das heresias que estava vindo aí, e ele vem bater isso, dizer assim, não, nós vimos, ouvimos, nós sentimos, nós tocamos. Somos a testemunha viva, testemunha ocular. É isso que ele vai dizer aqui. Então, não precisa de maior prova. Se temos uma testemunha que andou, conviveu e presenciou todos os fatos históricos, milagres e tudo mais de Jesus, não precisa mais. Ele vai falar isso também. Somente Jesus, o Deus encarnado, que fez o que fez, já nos comprova aquilo que ele é. Ele foi batizado, ele morreu e ressuscitou. Somente o ser humano é capaz de morrer, né? E por isso que a gente precisa lembrar que ele de fato foi um ser humano, né? A ressurreição já mostra que ele é Deus. Então a gente chama isso do seu estado de exaltação. Vamos voltando aqui, resumindo ainda, ele diz então, quem tem Jesus vive pelas obras da luz, porque Jesus é a luz do mundo. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos vivendo na luz. Quem vive na luz tem obras da luz. Aqui tem uma analogia com luz, obras de luz e obras de trevas. Quem está com Jesus, está com Deus e tem obras de escuridão, há um paradoxo aí que não vai bater, não vai fechar esse negócio. Então, tendo Jesus, obras de luz, é consequência de uma vida em fé, né? E ele diz então, agora, mesmo que a gente está na luz, a gente vai pecar. Porque a gente sabe que o velho homem, o pecado ainda está em nós, até o nosso último suspiro nessa terra, nós vamos ser tentados, vamos cair, vamos pecar. E por isso que ele diz, mas lembrem-se do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E por isso que a gente precisa dizer, nós somos pecadores. Se a gente diz que nós não somos pecadores, nós estamos nos auto-enganando. E a verdade não está em nós. Veja o que ele diz aqui. E assim ele continua dizendo, então, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as maldades. Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Vai fazer com que cada um de nós tenhamos uma nova oportunidade, uma nova chance. E talvez você esteja se perguntando, mas quantas vezes confessar pecados? Sempre. Sempre, sempre, sempre.
desde criança, adultos, idosos, confessar pecado. E por isso que a igreja está no mundo. A gente lembra isso, o culto cristão, ele precisa ter esse momento de confissão e absolvição, para que a gente lembre aquilo que Jesus ordenou a igreja fazer, perdoar pecados. Esta é a missão da igreja. A missão da igreja é transmitir o perdão dos pecados àqueles que confessam arrependidos a todos, independentemente de quem quer que seja, quem lá esteja. Se confessou, tem perdão. Cumpre aquilo que promete. Esta é a missão da igreja. Por isso que ele assim nos limpa de toda a maldade. Porque, e ele volta ao contexto, se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Porque Deus diz, vocês são pecadores. Vocês falharam. Vocês fizeram coisas contrárias à vontade de Deus. Debaixo do sol não há ninguém que faça o bem. Então, espero que você tenha também compreendido um pouco destes 10 versículos da primeira carta de João, no capítulo 1. Mais uma vez, convido você para compartilhar esta live a outros também, para que a gente possa alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Mais pessoas precisam conhecer esta palavra, precisam também se alimentar na palavra de Deus. Isso é muito importante e por isso que você é meu convidado a compartilhar em sua rede social. Só um clique, você está testemunhando. Só um clique, você está fazendo missão. Não deixe de fazer. É muito importante também assim alcançarmos mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez eu lembro a cada um de vocês que a primeira parte desta live está no outro vídeo devido a um problema técnico, mas você pode assistir a primeira parte e também depois a segunda parte, este vídeo maior. Lembrando, no próximo sábado a gente volta com o capítulo 2, então, da primeira carta de João. E eu ainda também lembro a você, se você não assistiu as outras lives que a gente transmite todo sábado, você pode ir no YouTube, procure lá Pense Nisso Teológico, lá estão postadas todas aquelas que já fizemos do livro de Gálatas, do livro também de Paulo aos Filipenses, e agora de João vai ser também postado lá, que você possa assistir no conforto do celular, na sua Smart TV, e isso é muito importante também, tá? E aí você tem outros momentos também que pode assim assistir e estudar a palavra de Deus. Ao término, ainda quero convidar você também a baixar o aplicativo de nossa rádio. Tem muitos que estão nos ouvindo pela web rádio Pense Nisso. Se você ainda não baixou, é o convidado a baixar o aplicativo da rádio e assim também você pode ouvir a rádio com programação diversa, diariamente, 24 horas no ar, com música, mensagens, estudos, enfim. E ainda mais também, você pode também, além de ouvir a rádio, você pode acessar o site da rádio, com notícias, conteúdo também atualizado sempre lá, que é o pensenisso.webradiosite.com. Você pode também acessar o site da revista, a revista teológica Pense Nisso, que é o pensenissoteologica.com. E ainda você também pode usar esse aplicativo como despertador. É muito importante, você possa lá, só programe o horário que você acorda. Naquele exato momento a rádio vai começar tocando, vai te acordar e você já vai ouvindo coisa boa logo de manhã, no início do teu dia. Então fica aí nosso sentido também, baixe, é gratuito em sua loja de aplicativos, é o aplicativo da Pense Nisso. Ainda lembrando nossa revista, a Revista Teológica Pense Nisso, se você ainda não conhece, entre no site pensenissoteologica.com/loja, assine, seja a versão digital, seja a versão impressa. Você pode também comprar um exemplar avulso e assim também ter esta revista com artigos exclusivos que trimestralmente são publicados e enviados a você, seja a versão digital ou impressa. Colabore conosco nesse trabalho de missão que estamos fazendo, tanto aqui na rádio, nas redes sociais e também no site e ainda mais na revista. E eu quero ainda lembrar, quando você assina, nós destinamos uma parte dessa renda à Encruzilhada de Missão. A Missão Encruzilhada do Sul. Então você é o convidado a fazer, ok? Fica aí o convite a todos vocês. E assim nós vamos encerrando então essa transmissão. Ficamos por aqui
E muito obrigado por você ter ficado comigo também nesta manhã. A gente pede desculpa desse pequeno equívoco, esse erro técnico no início, mas é só assistir ao primeiro, depois assista também este segundo vídeo aqui. Muito obrigado mais uma vez, tenha um feliz e abençoado final de semana e nós voltamos na próxima semana às 9 horas aqui na revista teológica Pense Nisso, na página no Facebook. Não esqueça de compartilhar, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.